Bem, amigos da TV do Povo, hoje é 6 de dezembro, por coincidência, o número 6 representa muita coisa, é o número do homem e também o 12 de dezembro é duas vezes o número 6. Estamos aqui no Fórum de Coronel Fabriciano, acompanhando a diplomação dos vereadores eleitos de Antônio Dias e do prefeito e vice e vereadores de Coronel Fabriciano. E você pode perguntar por que em Antônio Dias, então, nós não citamos o nome do candidato que foi eleito, o prefeito eleito de Antônio Dias, que é o William. E quem vai falar para nós por que não recebeu a diplomação vai ser a juíza aqui do fórum, a doutora Genoli. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia. A situação jurídica do candidato eleito ao cargo de prefeito de Antônio Dias, o que acontece é que ele teve o registro de candidatura indeferido e, em primeira instância, a decisão já foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e agora o recurso se encontra no Tribunal Superior Eleitoral, aguardando julgamento. Não havendo julgamento até o dia 1º de janeiro, assumirá o presidente da Câmara de Antônio Dias, que passará a ser o prefeito do município até que o recurso do William seja julgado. Bem, só um momento, só para entender, que eu falo mais a língua do meu povão lá. Só para entender bem, então, independente dele ser, se ele não for julgado o caso dele lá no TSE, no recurso, ele não vai ser empossado. Vai ser o presidente da Câmara, se não julgar o caso dele. Se não julgar, será empossado o presidente da Câmara. Se julgar o caso dele como ele vitorioso, aí ele toma posse, ele é diplomado e empossado, até o dia 1º de janeiro. Correto? Correto. O diploma dele, inclusive, já está de posse da Justiça Eleitoral local. Se o TSE julgar o recurso dele hoje, hipoteticamente, amanhã ele já pode ser diplomado e empossado no dia 1º. Agora, e se ele definitivamente for reprovado nessa prova lá no TSE? Cabe recurso, aí o presidente da Câmara assume ou terá novas eleições? Como é que funciona? Olha, lá é a última instância da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é o último grau que o William, candidato eleito, pode ir. Isso quer dizer que se ele for reprovado, como você disse, ou na linguagem jurídica, perder o recurso, haverá novas eleições em Antônio Dias. Mas de todo jeito o presidente da Câmara assume que não dá tempo, né? Assim, sim, enquanto Aí as eleições provavelmente vai ser lá para maio, junho, julho, tem uma coisa assim, se caso isso aconteça? Depois de julgamento do recurso, eventualmente, se ele perder o recurso, as eleições ocorrerão em até 90 dias. Isso então já é imediatamente, no máximo 90 dias, tem que marcar a eleição. Começa os procedimentos para que haja novas eleições. Para durar 30 dias ou é 45 dias igual agora? Ou a extemporânea cai para 30? Olha, será o mesmo procedimento das eleições normais de 2016. Bom, agora o que levou ele a esse impedimento de registro, que na verdade o registro está indeferido com recurso, né? E depois ele também indeferido e tal. O que foi o pivô, a causa principal, como se fosse uma causa mortis dessa eleição dele? Aqui em primeira instância, ele teve como impedimentos, né, na sentença que foi proferida, o fato dele haver tido rejeitadas as contas dele pela Câmara Municipal de Antônio Dias e também porque ele já foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo cometimento de ato de improbidade administrativa doloso, que é uma causa de inelegibilidade prevista depois da lei da ficha limpa. Mas aconteceu que lá no Tribunal Regional Eleitoral, os juízes eleitorais eles afastaram essa questão da reprovação na Câmara de Antônio Dias e mantiveram a questão dele já haver sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo cometimento de ato de improbidade administrativa. Doutora, antes de encerrar, nosso tempo já está ficando escasso, eu quero fazer duas perguntas. Se talvez essa resposta seria uma reforma da política, eu não sei, a senhora que deve, talvez nem a senhora saiba, mas se souber, por favor, fale para nós, os internautas da TV do Povo. O que leva a justiça a permitir um candidato, entre aspas, ficha limpa, até que a própria lei diz até que se prove o contrário, é inocente, mas já na primeira instância condena o cidadão, em segunda instância condena, e mesmo assim ele aparece nas urnas e o povo vota, como aconteceu em 2008, lá em Patinga. O candidato foi eleito Chico Ferramenta, a juíza eleitoral diplomou, porque eu lembro quando eu estava lá, ela disse bem claro, nós vamos diplomar entendendo a vontade popular.
Como é que funciona isso? O povo vota, será que o povo faz uma lavagem cerebral? Não, vou votar porque isso é um engano, ele não está fija suja, isso é conversa de oposição. O que seria uma resposta para a pergunta que eu iniciei ela? Por que a Justiça Eleitoral permite um candidato que está condenado em primeira instância, com processos, e ele é candidato, ele perde em segunda instância, ele é eleito, e depois um outro lá qualquer que não teve voto nenhum, presidente de Câmara, que é colocar talvez por ele, ou por uma oposição a ele, se torna prefeito, como aconteceu em Patinga, oposição a Sebastião Quintão, Robson, que não teve voto nenhum, vereadorzinho, como diz o nosso Renan Calheiros, vereador Zeco, desculpa aí, viu? Estou usando as palavras do Renan, foi e virou prefeito de Patinga. Não sei se a senhora conseguiu captar a extensão dessa pergunta. Sim, na verdade, a justiça eleitoral, ela não legisla. A justiça eleitoral, ela cumpre a lei que é feita pelo Congresso Nacional. A mini-reforma política, como ficou chamada essas alterações da lei eleitoral para viger nas eleições de 2016, ela foi feita pelo Congresso Nacional. Então, nós cumprimos uma legislação federal previamente estabelecida pelos nossos legisladores federais para que fosse desse jeito. Então, assim, nós juízes ou a população, ou até você já expressou seu posicionamento de não concordância com a lei, mas é aquilo que eu falei hoje da solenidade, nós precisamos cumprir a lei. Então, a Justiça Eleitoral executa a lei, nós não criamos, então não é correto falar como é que a Justiça Eleitoral permite. A Justiça não permite nada, ela cumpre a lei, e a lei estabelece que esse é o procedimento. Sim, eu fiz questão de perguntar isso para que todo mundo tenha certeza que o problema, então, o povo precisa ir para as ruas para que o Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal faça mudanças que olhem o lado do povo e do lado do ético, do moral, do correto, e não como tem acontecido, porque é como se fosse o sujo falando mal lavado. Peraí, eu não posso me condenar. Seria mais ou menos assim, né? É exatamente isso. Bom, e a última pergunta, a gente fica assim, Renan Calheiros está quase na hora de encerrar, a palavra me fugiu agora, de encerrar o processo contra ele, resolve, depois de 9 anos, 2007, que foi o processo dele pagar contas de casamento da filha dele com o dinheiro público. Como é que fica 9 anos, né? O nosso país, a justiça não pode, essa questão de foro privilegiado. A senhora acha que isso também atrapalha muito, inclusive a PEC agora está tentando falar que é o juiz que é o errado. Não, é o juiz que é o errado, tá? Como é que fica isso? Olha, é difícil para um magistrado que é cumpridor da lei, eu não me sinto muita vontade de ficar criticando a lei, que eu devo conhecê-la e bem cumpri-la. Eu acho que a solução do país é o povo brasileiro aprender a votar. Nós cumprimos leis, não é? Há todo um procedimento que deve ser observado para a condenação de um senador, por exemplo, que é o caso do Renan Calheiros, e o procedimento ele está em andamento. Mas enquanto não mudar a legislação do país, enquanto o povo, como agora está se manifestando, como agora tem conhecimento, isso também em razão das redes sociais que tem ajudado a conscientização da população, enquanto grande parte das leis não forem mudadas, nós vamos ter que, durante ainda muitos anos, suportarmos aí o que as pessoas entendem como injustiça e que, no mais das vezes, atribui ao Poder Judiciário a culpa desse ou daquele procedimento. Como as pessoas pensam agora, a Justiça Eleitoral permite que o cidadão que tem uma condenação por ato de improbidade administrativa continue a candidatura, seja eleito, e, na verdade, é tudo uma questão de legislação federal. Certo. Infelizmente ou felizmente, né? Quem nós votamos é que decide essas coisas. Exatamente. Bom, muito obrigado, doutora, a senhora ter participado com a gente, nos dando a honra dessa entrevista. E vou pedir mais um favor, que você deixe o seu like no nosso vídeo e a inscrição youtube.com/TV do Povo. Nos acompanhar nas redes sociais, pode ser? Eu não tenho. Não tem, né? Não tem. Tá bom, obrigado você, tá? Tudo de bom? A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Obrigado, doutora.